Eu convidei algumas pessoas especiais. Bom, vamos ver. É porque eu não tenho autorizado gente de fora, mas espero que eu reconheça os nomes. Ai, o Zela. Olha aí, o Zela Quieto está aí. Apareci. Tudo bem? E aí, Tabosa, Cid? E aí, todos bem? Oi. Acho que eu já posso colocar minha apresentação, Nádia? Pode. Antônio Azevedo. Ei, Zeca, tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Me diga uma coisa, o Bechara está aparecendo no Instituto? Agora ninguém está aparecendo no Instituto, né? Ah, tá bom. Não, eu tô indo normal, desde agosto. Ah, é? Não, aqui está frequência praticamente zero. Sobretudo porque agora a pandemia retomou aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro explodiu de novo os casos de... Aqui também, Zeca, aqui também. Ah, é? Aqui a situação está complicada, né? Eu não sei quantos estão sabendo que o Fittipaldi está com problema, né? Ah, é? Cid, mas ele tá entubado ou não? Olha, eu não sei. O Sérgio me mandou uma mensagem dizendo que ele está no regime semi-intensivo. Eu não sei o que significa isso. Não está entubado, não. Mas inspira cuidado e está no regime semi-intensivo. E não está melhorando. Então, estamos preocupados. Ele está onde, Sérgio? Em que hospital? Ele está no português, eu acho. Hospital Português, isso mesmo. E nosso colega Anderson ainda está com suspeita, hein? Eita. A esposa e o filho tiveram confirmados e ele teve vários sintomas e ia fazer um teste ontem. Ele teve sintomas claros, então ele pode ter tido leve, mas ainda não. Ainda não falta nesses colóquios. Ele não está aqui agora, então eu não sei o que está acontecendo. Não, ele não está aqui agora porque ele está trabalhando aí, montando o projeto, Sérgio. Eu falei com ele hoje pela manhã e ele disse que melhorou um pouco. Mas tem esse projeto aí. Hoje pela manhã ele trabalhou. Viu, Cid? Hoje pela manhã ele trabalhou um pouco e tal, mas ele me disse que ia descansar agora, um pouco também. Ele estava muito cansado. Bem, Cid, como eu disse, em mais 3 minutos iam aparecer 45 pessoas. Já tem 56, 57. Ok. Então agora podemos começar, né? Vamos lá. Vou fechar a câmera. Vamos lá, vamos começar aí. Bom, então, hoje nós teremos o último seminário do ano de 2020. E nós escolhemos, então, para fechar o ano aí, o professor do Departamento de Física, que é o José Wellington Rocha Tabosa, que fez toda a sua formação básica aqui no Departamento de Física. Ele fez graduação, mestrado, doutorado na UFPE, Física da UFPE. Durante o doutorado, ele passou um período de sanduíche na Universidade de Paris Norte, em Ville-Tanez. Terminando o doutorado, ele foi para o pós-doutorado em Caltech, nos Estados Unidos, e passou 2 anos lá, voltou para o Recife e foi contratado como professor num concurso que coincidiu mais ou menos na época que ele estava de volta. Bom, o Tabosa, então, ele atualmente é professor do Departamento de Física, professor titular, e tem bolsa de pesquisa do CNPq no nível 1D. Além de ter passado por essas instituições que eu acabei de mencionar, o Tabosa passou pelo Instituto Não Linear de Nice, na França, como pesquisador associado e como professor convidado da Universidade de Paris Sul. Ele tinha feito aquele estágio na Universidade de Paris Norte durante o doutorado e agora, em 2015, ele passou, então, à Universidade de Paris Sul, trabalhando lá em pesquisa com um grupo com o qual ele teve interação.
Tabosa é fellow do Instituto de Física, do IOP, da Inglaterra. Bom, e eu acho que eu já disse, mas ele tem bolsa de CNPq de pesquisador nível 1D. Então, é um prazer hoje escutar o Tabosa, que vai falar não exatamente sobre o tema de pesquisa dele, mas vai falar sobre um tema muito interessante, que é esse da nova definição do quilograma. Bom, Tabosa, então a palavra é sua aí e vai em frente. Ok, sim. Obrigado por ter aceito, né? Obrigado, na verdade, ao Cid, né, e a Nádia, né, pela oportunidade de reapresentar esse colóquio. Na verdade, eu apresentei esse seminário, né, no grupo de ótica alguns meses atrás, e essa se mostrou uma oportunidade interessante de falar, né, sobre esse tema, que é de interesse geral, né, para uma plateia maior. Então, primeiro, boa tarde aos presentes, né, realmente uma satisfação poder apresentar falar sobre esse tema, né, de interesse geral. Então, como o título, né, sugere, né, a motivação desse colóquio tem a ver com a recente, né, redefinição do quilograma, né, no Sistema Internacional de Unidades. Isso aconteceu há um pouco mais de um ano atrás, né, e o objetivo desse colóquio é tentar, né, traçar ou retraçar, né, o longo caminho, né, que levou a essa redefinição, ou seja, desde o protótipo, né, do quilograma, né, que é mantido lá, era mantido ainda, quer dizer, era o padrão, né, de massa criado, né, logo após a Revolução Francesa, até a definição atual, né, onde agora massa é definida a partir de uma constante fundamental da natureza, a constante de Planck, né? Então, o objetivo desse colóquio é exatamente tentar fazer essa conexão de uma forma que eu espero que fique clara, né? Isso, na verdade, é uma coisa, na verdade, essa mudança, essa redefinição, não apenas do quilograma, mas vocês vão ver ao longo da palestra que agora todas as unidades, né, de base do Sistema Internacional, elas são definidas a partir de constantes fundamentais, né? E, em particular, no caso do quilograma, né, essa importância se dá exatamente porque agora você não depende mais de um artefato, né, de um artefato físico, né, para calibrar, né, a sua balança. Ou seja, você não precisa mais ir, né, ao Bureau de Pesos e Medidas lá em Paris para calibrar a sua balança, né, porque agora ele é definido com base na constante de Planck, e a constante de Planck está em qualquer lugar, certo? Então, eu acho que isso ilustra bem a importância, né, dessa mudança. Então, como está mostrado aí, né, a reunião que definiu, né, essa mudança foi a 26ª reunião, ou Conferência Geral de Pesos e Medidas, que aconteceu, na verdade, em novembro de 2018, né? E nessa reunião participaram delegações da ordem de 60 países, né? E a votação foi unânime com relação a essa mudança, né? Entretanto, essa mudança se tornou lei, né, em 20 de maio do ano passado, de 2019, né? E a data 20 de maio tem a ver, né, com a primeira dessas conferências, né, que aconteceu há exatos 145 anos atrás, né, em 1875, né, a chamada primeira Convenção do Métrico, onde realmente o sistema métrico foi introduzido, né? Então, a origem, na verdade, né, essa mudança se tornou lei em 20 de maio. E eu soube mais recentemente que existe uma outra razão para essa data, né, porque ela é também a data de aniversário do coordenador dos nossos colóquios, né? Então, eu acho que isso ainda mais justifica
a data. Certo? Então, como falei, né, ela representou realmente uma mudança importante, embora, né, a gente possa ter notado que 99,99% da população não percebeu nenhuma mudança, certo? Você vai no supermercado, na farmácia e, né, as balanças não mudaram, certo? Continuam sendo as mesmas. Mas é importante que se diga que essa nova mudança, né, ela implica numa precisão muito maior, né, de se medir massa e como a história tem mostrado, certo? Sempre que nós aumentamos a nossa capacidade, né, de medir, né, normalmente isso, né, vem acompanhado de um salto tecnológico ou mesmo científico. Então, desse ponto, isso realmente representa isso representa um marco, né, na história da ciência, certo? Ainda um outro aspecto que eu queria destacar nesse início é o seguinte: essa mudança também implica, né, em algumas mudanças na forma, né, de ensinarmos, certo? Porque mesmo no ensino médio ou no ensino das físicas básicas na universidade, né, quando um professor, né, um aluno se deparar com a segunda lei de Newton, né, o F igual a ma, ele vai, ou seja, para ele entender as grandezas, né, físicas que aparecem nessa equação, ele vai ter que ter noções básicas de mecânica quântica, certo? Então, esse é outro aspecto que a gente deve destacar com essa mudança. Então, deixa eu passar aqui. Eu vou tentar, então, fazer esse coloco de uma forma bem didática, espero, né? E queria começar com questões bem simples, como essa que está aí, né? O que é medir, né? Isso todo aluno de física experimental 1, né? Sabe, aprende, né? Quando coloca o primeiro pé, né, dentro da sala, que medir uma grandeza é você comparar essa grandeza com unidade padrão, certo? E o valor da medição é exatamente você ver quantas unidades padrão cabem, né, na grandeza que você está, né, no objeto que você está medindo. Certo? Então, essa é a definição básica de medir, né? E embora essa seja uma definição extremamente simples, né, a sua implementação, a sua realização prática experimental pode não ser simples. E foi exatamente este o caso do padrão associado à massa, ao quilograma, certo? E é por isso que ele demorou tanto tempo para ser mudado. E eu espero descrever isso ao longo do seminário ou do colóquio. Então, isso aí é mais ou menos um roteiro. Conforme nós veremos ao longo da apresentação, né, essa redefinição do padrão da massa, ela vai, de certa forma, depender, né, de outros padrões, como o padrão de tempo e de comprimento, certo? Então, eu resolvi fazer uma revisão, né, uma introdução geral a esses outros padrões de base do sistema SI, e então vou fazer uma introdução rápida, só uma mais embordada. E, em particular, né, eu vou tentar mostrar algumas aplicações, como, por exemplo, o uso, né, dessa capacidade atual de medidas, né, que a gente desenvolveu para aplicações tipo, né, o GPS. Então, na segunda parte, eu vou, então, dedicar mais sobre, né, essa evolução aí da definição do quilograma. Mas antes de entrar propriamente no seminário, eu queria ainda destacar uma outra motivação, na verdade, essa talvez tenha sido a maior motivação, e que está colocada de uma forma bastante clara e bastante didática nesse artigo do Wolfgang Ketterle e do Alan Jamison, né, que foi publicado em maio deste ano no Physics Today. Tá? Eles realmente se preocuparam em descrever de uma forma bastante didática, né, essa nova definição
né, do quilograma, em particular, destacando o papel que teve a física atômica nessa definição, certo? Então, isso, para mim, constitui uma boa motivação de entender melhor o tema. Então, né, se vocês tiverem a oportunidade, eu realmente aconselho que leiam esse artigo, ele está muito, muito didático. Tem também palestras, né, do Keter nesse site aqui, né, palestras realmente memoráveis. É uma palestra realmente muito, muito, muito clara, onde, essencialmente, ele descreve esse artigo. E eu queria também comentar que aqui no Brasil, né, nós temos grupos, né, o grupo do professor Vanderlei Banhato, na USP São Carlos, né, que, de uma forma bastante pioneira, sempre se preocupou com a metrologia científica, e, em particular, nesse artigo, eles descrevem, né, como projetar e construir uma balança de Watt, né, que é o instrumento, né, essencial, né, nessa nova definição do quilograma. Então, vamos lá. Então, numa rápida revisão, né, ou seja, eu não vou seguir essa ordem tão cronológica, não se preocupe, mas vamos começar realmente da antiguidade, né? Ou seja, todos sabemos que o homem sentiu sempre a necessidade, né, de medir, né? Na verdade, sabe-se que o homem aprendeu, né, a medir mesmo antes de aprender a escrever, certo? E, naturalmente, essas medidas, né, ou seja, para você ter ideia da ideia de distância, de comprimento, ele normalmente associava, né, as medidas às dimensões do corpo humano, né, tipo o pé, a mão, o braço, né? E isso era uma coisa completamente arbitrária, né? Embora ninguém possa negar, né, a conveniência, né, a portabilidade, né, e a acessibilidade desses padrões, né? Mas, de forma nenhuma, era algo preciso, ou seja, dependia de cada indivíduo, né? E já na Babilônia e no Egito, né, antigo, né, se preocupou exatamente com essa, né, arbitrariedade e se resolveu reduzir um pouco, né, ela associando, né, um padrão de medida que não era qualquer um que transportava, né, ou seja, não era uma parte do corpo de cada um, mas era o braço do faraó, certo? Então, o cúbit, né, foi definido como a distância entre o cotovelo, né, e a ponta do dedo médio do faraó, certo? E foram, então, criadas réplicas, né, desse padrão, e conta a história, né, que os trabalhadores, né, os construtores, né, que trabalharam nas pirâmides, eles, né, eram obrigados a calibrar, né, o seu cúbit mensalmente, tá? E, de certa forma, atribui-se a isso a precisão com que esses monumentos, né, foram construídos. Também, na Roma Antiga, certo? Existia uma unidade, né, de medida que eu coloquei aqui porque isso é usado até hoje, né, principalmente no jargão esportivo, né, dos atletas, que é o pace, que, na verdade, está mais associado a ritmo, certo? Mas, ou seja, o pace, na verdade, no jargão atual, ele seria o inverso de velocidade, certo? Minutos por quilômetro, por exemplo. Mas ele deu origem, né, então, na verdade, ele era definido como a distância entre dois passos consecutivos, ou seja, o passo com o pé esquerdo e seguido do pé direito, certo? Então, isso era o pace, né? E 1000 passos, né, que, na verdade, deu origem à milha, né, era exatamente isso aí, né, ou seja, uma distância aproximada ou seja, 1,5 km, né? Certo? Uma outra unidade interessante que eu coloquei aqui na Inglaterra também se usava, né, grão de cevada como, né, 3 grãos de cevada em fileira, né, definiam o que era uma polegada, certo? Mas aí, ou seja, realmente era
uma coisa bastante imprecisa, né? E a França revolucionária, né, tentou resolver parte desse problema, né, tentando construir um sistema de unidades que fosse mais, né, mais universal, certo? Ou seja, dentro do espírito, né, da Revolução Francesa, né, um sistema de unidade que pudesse ser aplicado em todos os tempos para todos os povos, certo? E eles, então, formaram uma comissão, né, da Academia de Ciências da França, e exatamente para proporem, né, esse novo sistema de medidas, foi quando o sistema métrico nasceu, e participaram, né, dessa comissão nada mais, nada menos do que o Lagrange e o Laplace, certo? Entre outros, né? Mas vocês vejam que era uma comissão, né, de peso. E então foi a partir daí que foi, né, então, criado o sistema métrico, né, onde, né, e inicialmente o métrico foi definido exatamente como isso aí, né, um décimo de milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador, né, pelo meridiano passando por Paris, né? E logo percebeu que era preciso desenvolver padrões, né, práticos que pudessem ser utilizados, e então, né, ou seja, foi criada então uma barra, isso aqui já é uma barra mais moderna, né, de platina e irídio, que tinha então, né, a dimensão de 1 metro. É interessante porque né, esse padrão, né, eu aprendi preparando esse seminário, ou seja, um artefato, né, físico não é simples. Né? Por exemplo, para você usar essa barra como padrão, se você realmente está no limite, né, de uma precisão, né, maior que você, né, quer, você não pode sustentar a barra em qualquer ponto, né? Então, eu descobri que existem os pontos de aire, que é exatamente onde você deve segurar, suspender a barra, para que as extremidades não se deformem, certo? Fiquem paralelas, né? Porque se elas se deformarem, já introduz um erro na medida. Então, isso aí foi calculado, tá? Então, resumindo, né, no Sistema Internacional de Unidade, eu já estou dando, né, um certo salto, né? Então, o segundo, né, a unidade de tempo, ele primeiro foi definido como, né, essa fração aí do dia solar, certo? Ou seja, uma fração, né, do período de revolução da Terra. Depois se percebeu que isso não é, né, esse período ele varia, né, ao longo do ano. Então, uma outra forma, né, menos sensível a essas variações é o ano solar, certo? Ou seja, o período, né, de rotação da Terra em torno do Sol. Então, o segundo foi definido, né, dessa forma, inicialmente. E já em 1967, certo? Aparece, então, o padrão do Césio, certo? Que eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Já o padrão de comprimento, conforme eu mencionei, foi inicialmente definido, né, como essa fração da distância entre o Polo Norte e o Equador. Depois, então, foi criado esse protótipo da barra, né, do método padrão. E isso aqui também é um aspecto importante que eu vou destacar ao longo do seminário, né? Em 1960, né, se percebeu que a forma de medir comprimento através, né, do padrão definido pela barra não era tão preciso, e isso limitava, né, a medida de outras grandezas, certo? E aí se definiu o método através do comprimento de onda, certo? De uma das linhas do criptônio, 86, certo? Então, o método passou a ser esse número aqui, certo? 1.650.1763,73 vezes o comprimento de onda dessa linha do criptônio. E, né, 23 anos depois, né, se percebeu que essa definição também limitava a determinação da própria velocidade da luz, e aí se estabeleceu o padrão que é usado até hoje, né, para medir comprimento, certo? Que passou a ser, ou seja, você agora está, né, assume que a velocidade da luz é constante, certo? E o metro, então, é definido como sendo o intervalo, né, a distância percorrida pela luz no vácuo durante um certo intervalo de tempo, certo? Com o quilograma não foi diferente, né? Então, inicialmente,
né, o quilograma foi definido como a massa de 1 litro de água, certo? Inicialmente a 0 graus, depois se percebeu que a densidade da água variava, né? Na verdade, no máximo em 4 graus, então passou a isso aí. E é exatamente por isso que a densidade da água é 1, certo? Porque foi por definição, certo? Um litro de água, né, era por definição 1 quilo. Então, só depois então, foi substituído esse padrão, porque isso também apresentava problema, ou seja, a água, né, ela tinha que ser pura, então era difícil ter a água com a mesma qualidade, né, em todos os lugares, e então foi substituída por esse protótipo de platina irídio em 1889, e, né, o objetivo desse colóquio é exatamente mostrar que essa definição, né, ela não era, ou seja, ela tinha problemas, e agora, em 2019, né, então foi introduzida a definição em termos da constante de Planck. Então, só para... Estou demorando um pouco, mas espero não me estender muito. Então, no sistema internacional, a gente tem 7 unidades de base e 22 unidades que são derivadas, né, dessas unidades de base. Então, deixa eu falar um pouco sobre a medida do tempo, né? Medir tempo, certo? É você contar, né, o número de vezes que um determinado fenômeno periódico se repete, certo? Então, é isso. Ou seja, um pêndulo, né, é um relógio, né? Então, é isso aí. Você medir tempo é você exatamente contar quantas vezes esse fenômeno se repete, né? E mostrar esse tempo, né, acumulado, certo? O problema é que você não consegue, né, construir 2 pêndulos perfeitamente idênticos, certo? Então, 2 relógios, né, feitos né, com pêndulos, eles não vão né, ser síncronos por um tempo muito grande, certo? Porque eles não são exatamente idênticos. Então, a ideia é você usar um sistema que seja mais estável, né? E um sistema mais estável, né, é um pêndulo natural, certo? Que é o átomo, certo? Ou seja, o átomo pode ser visto como um pêndulo quântico, né? O átomo, ele tem transições, ele tem níveis, né, discretos, certo? E essa transição aqui acontece em frequências, né, relativamente bem definida, que não depende de um átomo em particular, certo? Então, por causa aqui do átomo de césio, certo? Um átomo de césio aqui, ou na Lua, ele vai fazer essa transição aqui exatamente com a mesma frequência. Evidentemente que, né, que isso tem limites, depende um pouco do ambiente, mas não é tão sensível quanto o pêndulo, certo? Então, um relógio atômico é nada mais, nada menos do que isso aí. É um relógio que usa como oscilador, certo? As oscilações do átomo, certo? No caso atual do átomo de césio. E o relógio funciona dessa forma. Você incide, você tem um gerador, né, um sintetizador de frequências em que você incide nessa amostra atômica e você consegue variar essa frequência e ver exatamente qual o valor da frequência que o átomo absorve, certo? Então, isso define o valor de frequência de 0. Esse valor, então, você deteta, né, e realimenta o seu oscilador de modo que ele passa a oscilar exatamente nessa frequência de 0. Você trava a frequência do oscilador na frequência atômica, certo? E isso é extremamente preciso, certo? Se você travar um oscilador aqui ou em qualquer outro lugar, ele, né, no mesmo tipo de átomo, ele vai oscilar exatamente na mesma frequência. Então, você mostrando esse tempo acumulado, você tem o seu relógio. Então, o relógio atômico nada mais é do que isso. É um relógio que usa, né, as oscilações internas do átomo para medir tempo. E é engraçado, é interessante notar que isso foi uma ideia, né? Embora eu li, né, em algumas referências aí, a ideia de você ter uma medida mais precisa, né, usando fenômenos microscópicos, ela remonta ao próprio Maxwell, certo? Mas foi o Isidore Rabi, né, muito conhecido aí nosso, da física, quem fez essa primeira proposta, né, de se construir um relógio atômico, e o objetivo dele era usar, né, a precisão associada a esse relógio para estudar fenômenos associados com a teoria da relatividade, certo? Ou seja, ele gostaria de verificar, né,
testar a teoria da relatividade usando essa precisão temporal. Bom, aqui só para contextualizar um pouco, né, nós não temos relógio atômico aqui no laboratório, mas a gente, de certa forma, mede essa frequência de transição em que o relógio atômico opera, que é essa transição entre esses dois subníveis hiperfinos do césio, certo? Então, a gente tem um sintetizador, né, que alimenta essa antena. Isso foi, na verdade, construído durante a tese de doutorado do Alan Jones, e a gente, então, consegue medir, né, a frequência dos vários, associada às várias transições possíveis entre os dois subníveis. O nosso objetivo aqui não é construir relógio, mas é simplesmente usar, né, essa espectroscopia de micro-ondas para cancelar campo magnético. Então, aqui eu só mostrei um exemplo, né? Se você tiver a presença do campo magnético, os subníveis IMA aqui, eles são deslocados, e você, então, passa a ter várias ressonâncias, certo? Que depende do valor do campo. Então, você aí vai, né, controlando através de bobinas o valor desse campo até anulá-lo, e o que acontece quando todos esses picos colapsam, né, num único pico, e aí você garante que o campo é zero e garante que a frequência da micro-onda que satisfaz, né, essa condição é exatamente essa frequência aqui, certo? Apenas para mostrar que, né, aqui no laboratório a gente lida com fenômenos semelhantes. Mas não estou falando de relógio, né? Então, está aqui a primeira montagem, ou seja, o primeiro relógio atômico. Ele foi construído, na verdade, na Inglaterra, né, no laboratório lá, né, nacional da Inglaterra, em 1955. E aqui são os seus criadores, certo? Ele tinha uma precisão da ordem de 1/10⁹, né? E ele era um relógio que usava o césio, né? E era uma montagem que você precisava medir aquela frequência com uma grande precisão, e eu não vou entrar em detalhes, mas ele usa uma técnica conhecida como franjas de Ramsey, né? Que são uma técnica espectroscópica em que você sonda o feixe atômico, né, em duas regiões separadas espacialmente, e isso faz com que a resolução, né, espectral, com que você consegue determinar a frequência da transição, né, seja determinada pelo tempo de trânsito, certo? Que pode ser muito maior do que, né, os tempos característicos dos níveis envolvidos. Então, isso é uma técnica que permite você determinar a linha com bastante resolução. Você tem duas franjas, duas zonas de micro-ondas, ou seja, uma aqui, outra cá. Não sei se vocês estão vendo, mas está. Né? E quando essa frequência, né, coincide exatamente com a frequência da transição, você consegue detectar um sinal, e que é o mesmo esquema anterior, né, que você realimenta o oscilador e ele trava, então, nessa frequência, certo? E aí você consegue medir precisamente, né, a frequência e, portanto, o tempo também. Aqui, só para mostrar uma evolução, né, eu peguei isso aqui do NIST, né, o antigo NBS, da evolução, né, da medida de tempo ao longo dos anos, né? E aqui tem um marco importante, né, em que a precisão aumentou por algumas ordens de grandeza, né, exatamente quando, né, as técnicas de esfriamento de átomos, né, por lasers foram desenvolvidas, certo? E aqui, só para mostrar, ou seja, isso aqui é um relógio atômico, né, o chamado chafariz atômico, Atomic Fontaine, né, que usa o mesmo esquema lá das franjas de Ramsey, né, mas agora, ao invés de duas regiões de micro-ondas, você só precisa de uma, porque os átomos frios, eles são ejetados verticalmente, certo? Existe maneira de fazer isso, e eles passam a primeira vez nessa zona e a gravidade os obriga a voltar, né? Então, ele passa a segunda vez, né, forçado pela gravidade, e isso é equivalente a passar naquelas duas regiões espacialmente separadas. E com essa técnica, ou seja, como os átomos são frios, eles se movem muito mais lentamente do que lá no feixe atômico. Então, você consegue, né, ter uma resolução, uma precisão muito maior na determinação da frequência, certo?
Então, só para dar uma ideia, os relógios atômicos baseados nesse esquema experimental, né, de átomos frios, né, lançados, né, na forma de um chafariz atômico, essa é uma precisão realmente incrível, né? Ou seja, se você pegar 2 relógios idênticos desse tipo aí, né, eles vão atrasar 1 segundo em 300 milhões de anos. Certo? Isso é uma coisa impressionante, né? Isso é impressionante, mas tem algo ainda mais impressionante, né? Que são, observe que esses relógios aqui, eles trabalham na região de micro-ondas, certo? 9 GHz. Então, isso define exatamente a precisão que você mede tempo. Você não vai, né? O período da oscilação da micro-onda, né? Então, define a resolução temporal com que o seu relógio mede o tempo, certo? Então, é como, né, uma régua graduada em centímetro ou em milímetro, você tem resolução espacial diferente. Então, se você for para uma transição que tem uma frequência maior, portanto, um período menor, você consegue aumentar a sua precisão. E é exatamente o caso do relógio atômico óptico, certo? Que é também desenvolvido lá, né, no nicho, na verdade, no GILA, né, mais da mesma cidade, em Boulder, pelo Junier, né? E aí eu lembro que o Márcio Miranda, né, professor aqui do departamento, fez exatamente seu doutorado nesse grupo. Não exatamente trabalhando com esse sistema, mas fez doutorado nesse grupo. E a ideia aqui é a seguinte, é realmente bastante interessante, né? Porque, primeiro, você mede uma transição óptica, então tem uma frequência, né, da ordem de 10 a 4, 10 a 5 vezes maior do que a transição lá na micro-ondas. Tá? Então, você já ganha resolução aí. E, em particular, nesse sistema, eles usam o estrôncio, certo? Você consegue colocar os átomos numa rede óptica, né, de modo que os átomos são aprisionados, eles são localizados, né, numa estrutura periódica, e se você, né, se os átomos são frios o suficiente, os seus graus de liberdade externos passam a ser quantizados. Então, ele passa a apresentar níveis discretos associados ao movimento do centro de massa. Certo? E isso faz com que a transição que conecta um determinado nível vibracional ao mesmo nível vibracional, né, ela não sente o efeito do movimento. Certo? Então, você consegue, dessa forma, eliminar completamente o efeito do movimento atômico, o que não é eliminado nesse caso aqui, no caso, né, do relógio de átomos frios, né, do chafariz atômico. Então, essa figura exatamente mostra isso, ou seja, você vai esfriando o sistema, quando o sistema passa a apresentar esses estados quantizados, você vê que, né, sem a quantização, ou seja, sem a rede óptica, você tem uma linha muito mais larga, e quando o sistema passa, né, a ter níveis quantizados, essa linha, né, fica extremamente estreita e, portanto, a sua precisão na medida da frequência aumenta bastante. Então, isso corresponde a um Q efetivo desse oscilador da ordem de 10 a 17. Isso é uma coisa realmente impressionante. Mas, mais ainda, também impressionante é que, para colocar os átomos em uma rede óptica, os átomos têm que interagir com luz, certo? E a luz, ela afeta os níveis de energias dos átomos, certo? Ou seja, existe o chamado light shift, né? E isso é ruim para você determinar, né, a frequência da transição, porque cada né, armadilha diferente vai ter um light shift diferente. Só que é possível você escolher o comprimento de onda, né, da luz que vai formar a rede óptica, de modo que o light shift, o deslocamento luminoso, tanto do estado fundamental quanto do estado excitado, ele é exatamente o mesmo. É possível você escolher esse comprimento de onda, chamado comprimento de onda mágico, né? E isso elimina completamente o light shift e a quantização do movimento elimina o efeito do movimento, certo? Então, esses relógios são de uma precisão, né, impressionante. Então, está aqui a acurácia dele, certo? Ou seja, se você pegar 2 relógios desse tipo aqui, eles atrasam 1 segundo, né, no tempo da ordem da idade do universo. Ou seja, 14, né, bilhões de anos. Né? Isso realmente é impressionante. E, com certeza, são esses relógios que vão, né, acho que no futuro muito próximo, substituir os relógios atuais.
Desculpe aí, mas eu tenho que tomar mais uma água. Então, deixa eu voltar aqui rapidamente para o caso da redefinição do metro, porque o que aconteceu com o metro é algo muito semelhante ao que aconteceu com o quilograma, certo? Então, vejam, até 1983, certo? O metro era definido lá pelo comprimento de onda do criptônio, certo? Do criptônio. Só que se observou que essa definição, certo? Ela era o que estava limitando a precisão com que você conseguia medir a velocidade da luz, certo? Porque frequência, né, é uma quantidade que se mede com muita grande precisão, certo? Então, para medir a velocidade da luz, é assim que se mede. Você mede a frequência da fonte e mede o comprimento de onda. Faz o produto e isso dá a velocidade da luz, da radiação eletromagnética, certo? Então, embora você conseguisse medir frequência com muita precisão, o comprimento de onda era medido, certo? Usando a definição, né, lá do metro, que era a definição através do comprimento de onda do criptônio, certo? E isso limitava o valor de C. Então, o que é que se faz nesse ponto? Certo? Você simplesmente abandona o seu padrão. Então, o que se faz é o seguinte, você agora considera que C, a velocidade da luz, certo? Tem um valor exato, que é um valor da ordem do valor que você mediu experimentalmente, certo? Que era, né, esse valor aí. Então, você agora diz que C tem esse valor exato. Então, não se discute mais em medir C. C tem esse valor aí, certo? E o que é que você faz? Você agora define que o metro agora passa a ser definido, né, através da velocidade da luz. Então, você passa a definir o metro como sendo a distância que a luz vai percorrer num certo intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo você sabe medir muito bem, com muita precisão. Então, com isso, você ganha precisão na medida de distância, certo? Então, é exatamente isso que levou a essa redefinição do metro, que é a definição existente, né, ainda hoje, certo? Você agora estabelece que C é uma constante, né, é uma constante da natureza. E o metro, então, é definido, né, dessa forma. O metro é exatamente isso. É a distância que a luz, com essa velocidade que está definida, certo? É exata, vezes 1 sobre essa velocidade. Isso é um metro, certo? Em particular, isso aí se você pegar o tempo que a luz percorre durante o tempo de uma oscilação do átomo de césio, certo? O metro na verdade, da ordem de 30 vezes essa distância, certo? Então, você transfere, né, a definição do metro para uma definição, né, da velocidade da luz, né, somada com, né, a medida, né, do tempo de propagação. Certo? É estranho dar o seminário sem ver, né, sem ter o feedback do público, mas já me acostumei. De qualquer forma, se alguém quiser perguntar, sintam à vontade. Então, só para colocar uma aplicação, eu estou me estendendo um pouco, essa precisão com que nós medimos o tempo, certo? Ela tem aplicações fantásticas como essa que nós usamos no dia a dia, certo? Que é o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, né? No GPS, né, você tem, na verdade, você tem vários sistemas, né? Mas todos eles têm, no mínimo, 24 satélites, né? De tal forma que cada ponto da Terra consegue receber o sinal de, no mínimo, 4 satélites, certo? E todos esses satélites, eles são equipados com um relógio atômico, certo? E o sinal que eles transmitem, então, tem a informação da localização do satélite, né? E do tempo que ele emitiu o sinal, certo? Então, um observador aqui na Terra, com o seu celular de $100, que não dá para ter um relógio atômico num celular que custa $100, certo? Mas, e é por isso que precisa do quarto satélite, certo? Se ele tivesse
o seu celular tivesse um relógio atômico, só precisaria de 3. Um observador aqui na superfície da Terra, ele recebendo o sinal, por exemplo, do satélite B, né, ele tem a informação de que o satélite B está nessa posição e ele sabe exatamente a distância dele ao satélite. Certo? Então, ele vai saber que ele está nessa esfera aqui, que está em 2 dimensões, por simplicidade, mas ele vai saber que ele está na esfera laranja, certo? Porque, né, ele tem a distância dele entre o satélite. Ele faz a mesma coisa para o sinal do satélite A e para o sinal do satélite C, e, evidentemente, ele tem que estar na interseção, né, dessas 3 esferas, que é um ponto. E é assim que ele se localiza, certo? Mas é fundamental que você consiga, né, determinar o tempo, né, com muita precisão, porque eu coloquei aqui, para dar um exemplo, um erro de 1 microsegundo, certo? No tempo, certo? Corresponde a um erro na distância de 300 metros, né? Porque a luz se propaga muito rápido, né? Então, esses relógios têm que ser realmente relógios atômicos, certo? E um aspecto interessante do sistema GPS, que eu gosto de destacar, né, para os estudantes, é que, né, aparentemente, uma teoria, né, que foi desenvolvida, né, a partir de uma construção, né, uma elaboração intelectual, né, aparentemente sem, né, nenhuma motivação prática, né, que foi a teoria da relatividade, né, ela é essencial para que esse sistema opere. Né? Por que ela é essencial? Porque, né, a relatividade, ela é a realidade restrita, né, ela diz que, né, diferentes observadores medem intervalos de tempo diferentes. Né? Em particular, se um relógio está em movimento, certo? Ele mede um tempo dilatado, certo? É a dilatação, né, dos tempos. Né? Então, um satélite, né, que está a uma altura da ordem de 20 mil metros, né, de 20 quilômetros, e tem uma velocidade da ordem de 14 mil quilômetros por hora, certo? Esse efeito relativístico é importante. Né? Então, você tem que, ou seja, se você considerar essa dilatação temporal, então, para essa velocidade típica aí dos satélites, né, isso corresponderia a um atraso diário da ordem de 7 micros, certo? 7 micros, devido à relatividade restrita. Mas mais surpreendente ainda é que não é somente a relatividade restrita que afeta essa medida temporal. A relatividade geral também afeta, certo? Exatamente por isso, porque um relógio lá no satélite e um relógio aqui na Terra, né, como eles vão estar em campos gravitacionais, né, o valor do campo gravitacional é diferente devido à diferença de altura, simplesmente, que é da ordem de 20 quilômetros. Né? Isso implica que vai haver também uma diferença de tempo associada a esse efeito da relatividade geral. E é interessante porque esse efeito é oposto ao efeito da dilatação temporal, né, imposto pela relatividade restrita. Quer dizer, infelizmente, eles não se cancelam, né? Mas, então, isso dá uma diferença, né, da ordem de 38 microsegundos por dia, certo? Que, se você não corrigir, significa que, após um dia, certo, o erro na tua precisão vai ser, na tua localização, vai ser da ordem de 10 quilômetros, né? E isso não dá para, né, andar com o GPS, né, aqui em Recife, ou mesmo, né, numa cidade menor. Certo? Então, isso mostra exatamente a importância né, da teoria, né, da relatividade nessa aplicação, né, tão importante, né, no nosso dia a dia. Bom, finalmente, chegamos na massa. Eu espero... Então, eu fiz esse preâmbulo aí porque vocês vão ver que vai ser importante, ou seja, eu vou precisar, né, dessa precisão na medida do tempo para medir massa, certo? Para definir a escala de massa. Mas, então, século XX aqui, aliás, século XVIII, né, o Luís XVI, não tenho certeza, mas talvez já tenha sido guilhotinado aí, a palavra
grama, né, na verdade, ela vem dessa aqui, de gravita, né, que em latim significa peso, né? Então, foi esse grave aqui, essa unidade, que foi depois abandonada, né, por outras razões, mas é exatamente a massa de 1 litro de água a 0 grau, certo? Como eu tinha mencionado antes, né? E depois, ou seja, com a mudança, né, daquela comissão que foi formada, resolveram definir o grama, né, como sendo a massa não de 1/10 de 1 litro de água, mas a massa de 1 centímetro cúbico de água a 4 graus, certo? Mas logo se percebeu que essa era uma medida que não tinha muito praticidade, porque era muito pequena, certo? Então, né, a maioria dos objetos do nosso dia a dia tem massa maior do que o grama, né? Então, é melhor definir uma unidade que esteja mais próxima dos objetos do nosso cotidiano. Então, se resolveu redefinir o grama, né, multiplicando isso por 1000, né, redefinindo uma unidade que é 1000 vezes maior, e é exatamente por isso que o quilograma, ou seja, a unidade de massa, é a única unidade do sistema SI que possui um prefixo, tá? Exatamente por essa inconsistência aí, essa inconveniência, digamos assim. E está aqui, então, o protótipo, né, que foi estabelecido, né, ou seja, na convenção lá do metro, né, em 1800, primeira convenção do metro, em 1875, né, onde participaram, nessa última reunião, 60 países participaram, e nessa primeira, 17 países participaram, que, na verdade, é um número, né, então, relativamente grande. E eu descobri que o Brasil participou dessa primeira convenção. Eu não sei exatamente, né, qual foi a entidade brasileira, porque praticamente não existia, né, ciência no Brasil nessa época, né? Nem muito menos indústria ou tecnologia. Mas o Brasil participou dessa primeira reunião. Bom, mas então, qual é o problema, né, além daqueles que eu já coloquei, com o quilograma, né, o chamado o IPK, o Gran K, o Big, né, o Big K, como é conhecido, é que ele não satisfaz as condições esperadas para um padrão, certo? O que se observa é que o quilograma padrão, ele varia de massa, ele varia de peso ao longo dos anos, certo? Ele é checado, é calibrado, na verdade, ele é trancado a 3 chaves, né? Ou seja, né? E foram feitas 6 réplicas, né, que também são guardadas, né, com os mesmos cuidados, e que se observava é que as medidas nessas massas apresentavam variações, flutuações da ordem de 50 microgramas, certo? O que dava uma incerteza dessa ordem aqui, né, de 5 partes em 10⁸. E isso é algo inaceitável para o que você espera de um padrão, certo? Padrão, por definição, não deveria, né, variar no tempo, né? Então, tinha problemas com essa, né, definição né, do quilograma através do cilindro lá né, de platina e iridium. Bom, mas aí pergunta que surge naturalmente é o seguinte: por que, então, né, a gente não define, né, ou não se definiu antes, né, o quilograma com base num objeto mais microscópico, certo? Por exemplo, a massa, né, do carbono 12. Eu poderia atribuir um certo valor à massa do carbono 12 e tentar, a partir dessa definição, desse padrão, que, no princípio, não varia, né, passar para, né, medir a massa de objetos macroscópicos, certo? O problema é exatamente esse, é que não existia tecnologia, de modo que, se você definir o seu padrão no domínio microscópico, certo? Não havia tecnologia nem conhecimento científico que permitisse transportar a precisão daqui para cá, certo? E exatamente por essa razão que não se mudou a definição do quilograma padrão antes, ou seja, ele durou aí 145 anos exatamente por essa dificuldade, certo? Mas a ideia era, né, já muito antiga, né,
E, em particular, o Planck, em 1889, ou seja, né, um ano antes do seu artigo mais famoso, né, onde ele introduziu a sua constante, ele já se preocupava com isso e ele realmente defendia, né, que todas as grandezas físicas deveriam realmente ser definidas a partir de constantes fundamentais, né? De modo que elas fossem, pudessem, né, dentro do lema lá da Revolução Francesa, né, ele, na verdade, estendia isso aí para, né, que elas pudessem ser utilizadas por extraterrestres ou mesmo né, culturas extra-humanas, né? Mas, em princípio, a razão era essa, ou seja, você não consegue, ou seja, se você define, né, a unidade de massa microscopicamente, você não conseguia, né, com a tecnologia disponível, transportar essa precisão para objetos macroscópicos, certo? Então, o que eu então vou tentar mostrar agora é que, com a tecnologia, certo, atual, é possível, né, transferir essa definição microscópica, ou seja, a precisão, né, que você tem na definição microscópica para, né, o mundo macroscópico. E essencialmente, existem, pode existir outras, mas duas propostas foram encaradas seriamente. Uma delas é baseada na chamada balança de Watt, que, na verdade, era uma balança, né, proposta pelo Brian Kimball, que, na verdade, é uma balança para medir H, certo? Medir a constante de Planck. E a outra é a proposta baseada na esfera de silício, certo? Que é, inclusive, uma proposta mais intuitiva, né? Ou seja, se você medir a massa de um átomo de silício, né, é só você contar, né, num objeto, por exemplo, você formar um objeto que tem 1 quilograma, é só você ver quantos átomos de silício você precisa juntar para formar 1 quilograma, né? Mas é muito átomo e vocês vão ver que não é simples assim, né? Mas essa é a ideia, certo? Ou seja, é você agora definir o quilograma a partir, né, de uma constante fundamental, seja ela a constante de Planck ou o número de Avogadro, certo? Que é um número que está mais associado aí à química, né, do que propriamente à física. Mas, ou seja, a partir dessas duas constantes fundamentais, você pode redefinir o quilograma. E é o que eu espero fazer nessa parte final do seminário. Então, vamos lá. Aparentemente, né, a gente não percebe à primeira vista que tem alguma conexão entre, né, constante de Planck e o quilograma, mas se a gente olhar com mais cuidado, né, se você, por exemplo, observar quais são as unidades da constante de Planck, né, que é joules vezes segundo, certo? Isso é nada mais, nada menos do que quilograma metro quadrado por segundo. Então, a constante de Planck, de alguma forma, para você medir a constante de Planck, você tem que medir massa, certo? E a ideia, então, central, certo? Ou seja, é você tentar realizar, ou seja, o quilograma, certo? Quando eu digo realizar, é você, feita a definição, né, da sua unidade de massa, é você realizar experimentalmente, é você tentar medir o quilograma através do conhecimento da constante de Planck e de uma frequência. Porque frequência você, né, conhecendo frequência, você consegue medir distância, certo? Lembra que distância é simplesmente c vezes o tempo, né, que a luz percorre. Então, medir comprimento é medir tempo. E aqui, segundo, também é tempo, né? Então, se você consegue medir distância ou efetivamente apenas tempo, você consegue relacionar massa com a constante H. Então, essa é a ideia. E a definição do quilograma em termos, ou seja, você relaciona, então, massa com frequência, né, através dessa equação relativística, né? A energia é Hν, mas a energia relativística é mc2, certo? Então, se você tiver radiação de frequência Ni, certo? Ni zero, digamos, e H sendo a constante de Planck, a massa dessa associada a esse fóton, a essa radiação, é simplesmente H Ni zero sobre C2.
certo? E se a gente pegar isso aqui como sendo o N0 sendo aquela frequência lá do átomo de césio, certo? Os 9 GHz, isso gera uma massa para esse fóton que é extremamente pequena, certo? Da ordem de, né? Ou seja, da ordem de 40, né, décadas, certo? Uma fração, né, de 40 décadas, ou seja, da ordem de 10 a menos 40 do quilograma, certo? Então, em princípio, né, se eu tentar medir a constante de Planck, né, ou medir massa, a partir da frequência daquela, né, transição lá do césio, eu teria que contar, certo? Da ordem de 10 a 40. E isso é uma coisa impraticável, certo? Então, qual é... Apenas complementando essa ideia, o que é que significa, então, medir massa utilizando essas relações relativistas? Significa o seguinte, é você construir uma balança, certo? Construir uma balança onde você vai colocar num dos pratos o seu quilograma, certo? E no outro prato a radiação que tem a frequência, né, lá do relógio de Césio, certo? E para você equilibrar essa balança, você vai ver que você tem que ter, nessa cavidade aqui, você tem que ter da ordem de 10 a 40 fótons, certo? 10 a 40 fótons. E isso aqui é aí que reside, evidentemente, a dificuldade, certo? Um outro aspecto que eu quero mencionar rapidamente a maioria aí devem, né, estar um pouco perplexa, porque a gente sabe que a massa de repouso do fóton é nula, certo? Então, não faz muito sentido, né, estar medindo essa, né, definindo a massa em termos da massa de repouso do fóton. Mas, na verdade, a massa relativística, não. Ou seja, isso é um cálculo simples que o Kepler mostra, né, que é o seguinte, se você, primeira coisa, para você medir, pesar, né, a massa relativística associada a uma determinada radiação, né, a um determinado fóton, você tem que ir para o sistema do centro de massa, né, do fóton, certo? Então, se você considerar, né, em relatividade o quadro e vetor energia-momento, e se você está você tem um sistema que tem energia zero, né, e você está no referencial do centro de massa, ou seja, o momento é zero, se você faz uma transformação de Lorentz, certo? Ao longo do eixo X, para esse sistema, você vai ver que nesse outro sistema de referência, certo? Tudo se passa como se o teu sistema tivesse uma massa de repouso M0, certo? Uma energia cinética que é meio de M0 Vx ao quadrado e um momento M0 Vx, onde esse M0 é exatamente a massa relativística, certo? Seria a massa de repouso relativista. Está associada à energia, é zero, no referencial do centro de massa, dividido por C2. Certo? Então, essencialmente, ou seja, se você tiver fótons, certo, numa cavidade, ou seja, evidentemente você não pode ter fótons livres, certo? Mas você tem que, para pesar a radiação, você tem que colocar os fótons na balança, certo? Então, não pode ser qualquer modo da radiação. Tem que ser um modo de onda estacionária, certo? Em que você consegue, né, ir para o referencial, né, em que o sistema está em repouso, né? E nesse referencial, os fótons, que têm uma energia Hν, eles têm uma massa que é, né, essa energia Hν sobre C2. E, né, você consegue, então, medir essa massa relativística. Então, de uma forma simples, certo? Está aí a definição, né? Essa talvez seja a transparência mais importante desse colóquio, que aqui está a definição do que é o quilograma. O que é o quilograma hoje, né? É exatamente a massa, certo? De 10 a 40, né? 1,4, 1,5, né? Vezes 10 a 40 fótons de frequência igual à frequência lá do Césio, de átomo do Césio. Então, é isso aí, tá? Essa é a definição do quilograma. Então, claro que essa implementação que é o problema. A definição, como falei no início,
é extremamente simples, mas a implementação não, né? E a dificuldade é exatamente você, né, conseguir medir contar esse fator aí de 10 a 40. E a gente vai ver que, na verdade, não se consegue contar, mas existem, né, métodos e técnicas que permitem você bypassar essa dificuldade, né? Então, a primeira observação, e é aí que entra, né, a física atômica, é que você pode ganhar algumas ordens de grandeza, né, na determinação desse número, certo? Primeiro, porque medindo, fazendo a espectroscopia do hidrogênio, certo? Você pode, né, medindo as frequências lá das linhas, né, das séries Lyman, Dalma, né, do átomo de hidrogênio, você consegue determinar a constante de Rydberg, certo? E medindo a constante de Rydberg, conhecida a constante de estrutura fina, que é também determinada por muita pressão, você consegue determinar a massa do elétron, certo? Então, isso aqui permite você ganhar 10 ordens de grandeza, certo? Medindo diretamente, né, fazendo a espectroscopia do hidrogênio. E aí você tem a massa do elétron, certo? Observe, antes você tinha a massa, inicialmente a definição é com base na massa do fóton, né, associado à frequência de 9 GHz, lá do átomo de Césio, né? Essa massa do elétron já é uma massa que é 10 a 10 vezes maior. Então, você, né, ganha esse fator de 10 a 10. Conhecida a massa do elétron, né, se você usa uma armadilha, né, de Penning, né, e que você pode comparar massas, certo? Então, você põe um elétron que é carregado e põe um íon, um átomo pesado, certo? Ionizado. Então, medindo a frequência de ciclo do átomo e do elétron nessa armadilha, você consegue determinar a massa do átomo, certo? Isso te dá um fator da ordem de 10 a 5. Então, você saiu lá da massa do fóton de micro-ondas, né? Passou para a massa do elétron, ganhou 10 a 10. Agora, você sai da massa do elétron e vai para a massa do átomo, um fator de 10 a 5. Por que o fator de 10 a 5 do elétron para o átomo? Porque o átomo tem um núcleo, né, com prótons e nêutrons, né, com centenas, digamos assim, de prótons e nêutrons, né, e cada próton e nêutron tem uma massa que é 2.000 vezes a massa do elétron, e isso dá, né, um fator dessa ordem aí, tá? Então, é isso aí, ou seja, você, da massa do átomo para a massa do elétron, você tem esse fator 10 a 5, a massa do elétron, certo? Para a massa do fóton, você tem esse fator, aliás, da massa do fóton para a massa do elétron, ao contrário aqui, você tem esse fator 10 a 10, então, na verdade, para você sair do átomo para o quilograma, você ainda precisa contar, né, essa da ordem de 10 a 25, certo? E isso ainda não é trivial, certo? E, na verdade, é impraticável, você não consegue contar isso. A forma de resolver esse problema é outra. Então, a forma é essa aqui, ou seja, exatamente que entra aqui os dois métodos, certo? Ou a esfera de silício ou a balança de Watt, certo? E, então, deixa eu descrever rapidamente o que são esses dois métodos, começando pelo segundo. Então, a balança de Watt, né, vocês vão ver a origem desse nome, né, é a seguinte: você tem uma bobina, certo? Que está na presença de um campo magnético quadrupolar, e você, então, passa uma corrente nessa bobina, certo? Uma bobina com uma corrente num campo magnético, ela sofre a ação de uma força, certo? E essa força é exatamente I, L é o comprimento total da bobina, vezes B, né? E essa força, você ajusta o valor da corrente para que ela equilibre a massa M que está do outro braço da balança, certo? Então, essa força é ILB, que deve ser igual à massa, né, no outro braço, certo? Então, isso é o chamado modo estático ou modo de força da balança, certo? Um outro modo, né, a balança de Watt, de Keeble, ela tem essa propriedade, ou seja, ela opera em dois modos diferentes. Então, aqui você, né, determinou, em princípio, a corrente que equilibra o peso. Um outro modo, mas você precisaria, né, para conhecer ELB, que você não consegue com muita precisão, certo? O outro modo é o modo dinâmico, ou modo de velocidade, em que agora você esquece o peso, né, mas você consegue deslocar essa espira, essa bobina, com uma velocidade precisamente conhecida, certo?
E aí, evidentemente, você vai abrir o circuito, né, porque agora você vai querer medir uma tensão. E a tensão induzida pela lei de Faraday, você tem uma bobina movendo no campo magnético, né? A tensão induzida, certo? Pela lei de Faraday é exatamente LB vezes V, certo? Problema de física 3, né? Então, observe que no modo de força e no modo de velocidade, né? A força e a tensão induzida, ambas dependem desse produto L vezes B, que são os parâmetros, as quantidades experimentais que são difíceis de determinar com alta precisão, certo? Mas você pode eliminar, então, o produto LB nessas duas equações e você fica, então, com esta relação aqui, U vezes I, né, igual a mgv, velocidade da balança que você consegue medir com alta precisão desse modo de velocidade. Tá? Então, daí o nome balança de Watt, porque U vezes I é uma potência elétrica, né? Enquanto o mgv é uma potência mecânica, certo? Então, esta é a ideia, mas aí o problema ainda não está resolvido, porque a gente precisa saber como medir isso aqui com alta precisão. E é aí que entra, né, a mecânica quântica na jogada. Bom, então deixa eu falar rapidamente aqui, ou seja, essa é a forma de você medir com alta precisão uma tensão, né, e uma corrente, né, é através desse efeito Josephson, né, que foi descoberto pelo Josephson em 1962, exatamente. Isso aqui são 50 anos, né, em 1902 foi 50 anos. Que é o seguinte, você tem dois supercondutores, né, que são separados por uma camada isolante, né? E os supercondutores, eles têm, né, eles são descritos, né, pelos pares de Cooper, e o sistema pode ser descrito por uma fase global, né, associada a cada estado supercondutor. E essa fase da função de onda, certo? Ela tunela de um supercondutor para o outro, certo? De modo que vai aparecer uma corrente de tunelamento. E a junção Joseph exatamente mede isso aí, certo? Ou seja, esse sistema é possível mostrar que ele vai oscilar numa frequência, ou seja, que essa junção, quando você coloca faz essa junção, certo? Primeiro, se o chassi supercondutor, vai aparecer uma corrente, mesmo que você não aplique tensão. E se você aplicar uma tensão, certo? O sistema vai oscilar numa frequência bem definida que vai ser determinada por essa tensão. Então, é aqui que entra, novamente, a transferência de precisão entre medida de voltagem e medida de frequência. Certo? Esse sistema, ele oscila, né? Ou seja, dada uma certa tensão que você mediu aqui, isso implica numa frequência bem determinada que a corrente vai oscilar, certo? Então, isto permite medir tensão com uma precisão muito grande, medir voltagem com uma precisão muito grande, certo? Então, essa é um efeito quântico macroscópico, né, que, na verdade, é utilizado até como, né, uma unidade alternativa de voltagem, né? Mas eu não vou entrar em mais detalhes, porque não dá. Uma outra, mas você mediu tensão, mas agora você precisa medir corrente, né, lá no modo de velocidade. Para medir corrente, né, se você medir tensão e você conhecer a resistência com alta precisão, você mede corrente, certo? E aqui que entra um outro efeito quântico macroscópico, né, que é o efeito Hall quântico, né? Que também não vou entrar em detalhes, mas a ideia é a seguinte: é semelhante ao efeito Hall, só que agora, né, você está no regime de baixas temperaturas e quando você trata, né, o movimento de elétrons, né, em duas dimensões, na presença de um campo magnético, certo? Esse problema é um problema básico aí de mecânica quântica, né? E a gente, né, você obtém os chamados níveis de Landau, certo? Ou seja, os estados, né, passam a ser quantizados e o que o von Klitzen mostrou é que esses níveis de Landau, certo? Ou seja, a medida da resistência Hall, desculpa, em função do campo magnético, ela apresenta tratores muito bem definidos, certo?
que são exatamente determinados por duas constantes fundamentais, H e E, a carga elementar. Né? H/2, a resistência Hall, certo? O constante de von Klitzen. E esses fatores, então, são, né, quantizados, eles aparecem para valores discretos, né, da resistência, e é exatamente isso que é utilizado para medir com alta precisão a corrente lá na balança de Watt, certo? Então, vejam, o que é importante aqui? Na balança de Watt, eu preciso medir uma tensão e uma corrente, né? Então, a tensão eu meço lá com a junção Josephson, né? E a corrente eu meço também medindo uma tensão Josephson, certo? Só que agora eu uso a resistência, né? Porque eu quero, na verdade, eu preciso medir a corrente. Então, meço a tensão, mas através dessa resistência Hall, né? Eu tenho o valor da corrente. E, no fundo, eu estou apenas medindo uma tensão, né? Pelo efeito Josephson, que depende apenas da medida de uma frequência, certo? Que você mede com altíssima precisão. Então, vem daí, né, essa precisão, né, essa técnica, essa tecnologia que faltava para você, né, poder transferir a precisão, né, na definição da massa de uma definição microscópica para aplicar, né, no mundo macroscópico. Então, é simples assim. Ou seja, no fundo, você vai medir uma tensão, né, lá no modo de força, que se resume a medir uma frequência. E depois vai medir uma corrente, que se resume a medir uma tensão, né, juntamente com a resistência, que você tem uma precisão muito grande aqui. Né? A resistência quantizada de von Klitzen. Então, isso aqui também se resume a uma medida de frequência, certo? Então, aquela potência lá, né, o U vezes I, se reduz exatamente a isso aqui, que se reduz à medida de duas frequências. Esse N' é o número, na verdade, a tensão Joseph é muito pequena, então, na verdade, no sistema prático, você precisa de ter milhares dessas junções em série, certo? Então, esse N' é exatamente o número de junções. E, se você olhar para essa equação, isso relaciona, então, massa, certo, com a constante de Planck, tá aqui. Então, a balança de Watt, ela permite medir, né? Ela permite medir a massa, né? Conhecida a frequência, conhecida a constante de Planck, e medindo apenas essas duas frequências, F e F', né? Do modo de força e do modo de velocidade, certo? Evidentemente, para ter precisão dessa medida, você tem que conhecer G e V com uma precisão muito grande. E isso eles fazem. Na verdade, antes de montar a balança, eles fazem um mapeamento interferométrico, né, para a medida de G. Então, eles têm uma resolução muito grande, uma precisão muito grande na medida de G local, e também a velocidade é medida com a mesma precisão, também usando interferometria. Certo? Então, é isso aí. É simples assim. Ou seja, agora, o que você fazia antes, a balança foi desenvolvida para medir H. Certo? Então, você punha uma massa M, né, conhecida, e determinava H. Certo? Agora você inverte. Agora, você usa a mesma equação, certo? Mas agora H você estabelece um valor, certo? Que agora é exato. Evidentemente, é um valor que tem a ver com a precisão, né, com o valor mais preciso que você conseguiu medir. Mas agora você não mede mais H. H tem um valor fixo, certo? E a partir dessa definição, né, dessa fixação de H, você agora mede massa medindo frequência. Certo? Então, essa é a ideia da balança de Watt, né, e que levou a essa redefinição da massa. Então, está aqui a balança, né, um sistema realmente complicado, porque, né, experimentalmente, vocês viram que você tem que fazer várias medidas interferométricas, então não é tão simples, mas você tem essencialmente uma precisão da ordem de ΔM sobre M, que é da ordem 10 a menos 8, que não é tão diferente do cossetino no quilograma padrão, com a grande vantagem que agora você não tem mais artefatos, certo? Então, só para concluir, realmente
talvez tenha me estendendo mais, mas 5 minutos e eu termino. Deixa eu falar só um pouco do segundo método. Do segundo método, que é o seguinte. O método da esfera de silício, certo? Então, isso foram duas... na verdade, o laboratório lá o Instituto lá da Alemanha, do PTB, e eles realmente investiram nesse projeto aqui, o projeto Avogadro, que exatamente consiste em você fazer aquela contagem lá, certo? Contando o número de átomos numa esfera de silício, certo? Só que, para isso, você precisa de ter uma esfera, né, perfeita e com um altíssimo grau de pureza de silício, certo? Ela não pode ter impurezas porque você quer, né, saber quantos átomos de silício você tem lá dentro da esfera. E nesse processo, na verdade, não é tão simples, você tem que, né, unir várias competências, eu não vou entrar em detalhes, mas o fato é esse aqui, isso aqui diz tudo, né? Uma esfera dessa, ela custa mais do que a balança de Watt, certo? Uma esfera dessa custa da ordem de 3 milhões de dólares. Né? E exatamente ela, né, contando o número de átomos que tem a esfera, você consegue, então, determinar, né, o número de átomos... ou seja, você consegue determinar a massa, né, da esfera. Então, aqui está a célula unitária do átomo de silício, e o número de Avogadro é definido como volume molar sobre o volume atômico, né, são relações diretas. Você consegue expressar o volume molar, né, dessa forma, né, a massa, né, essa é o volume da esfera, massa molar sobre a massa da esfera, e o volume atômico você determina por essa relação, certo? Essas são as células unitárias do silício, né? São duas redes FCC deslocadas e ela contém exatamente 8 átomos de silício, daí essa razão aqui, esse número 8. E essa relação, que vou transferir aqui para a próxima transparência, permite, então, você escrever, né, o número de Avogadro em termos dessas quantidades. O volume da esfera, a massa do mol e o parâmetro de rede, certo? Da rede cristalina do silício. Que você consegue determinar com grande precisão. Ou seja, o parâmetro de rede você determina com raio-x. A esfera, o volume da esfera, é aí que reside a dificuldade, certo? Além da esfera ser pura, você tem que determinar o volume com a precisão necessária, né? Para te colocar dentro do erro permitido. E aí você tem que preparar uma esfera, certo? Que é realmente uma esfera, certo? Para vocês terem ideia, essa esfera, né, se ela fosse do tamanho da Terra, né, a irregularidade do raio seria da ordem de alguns centímetros. Certo? Então, é realmente uma esfera quase perfeita, né? A massa do mol você determina por espectroscopia de massa, e aí, pronto, você definiu o número de Avogadro, você, então, consegue medir a massa da esfera, certo? Então, essa relação permite você simplesmente reescrever isso aqui dessa forma. 1 quilograma, certo? Essa é outra definição do quilograma. É esse fator aqui, que é da ordem de 10 a 25, que é aquele número famoso lá, vezes a massa de um átomo de silício. Então, essa é outra definição do quilograma, certo? E essa é uma definição que consegue ser realizada na prática, porque você consegue produzir essa esfera, né, com esse grau de precisão. Então, é isso aí, você tem uma definição microscópica, que é a massa do átomo de silício, e você consegue, então, né, efetivamente contar o número de átomos dentro da esfera. Na verdade, você não está contando, mas você está usando o fato que você conhece a densidade e você consegue determinar com alta precisão o volume da esfera, certo? Então, é isso. Só para concluir, nessa mesma reunião, outras 3 unidades de base foram redefinidas, também em termos de constantes fundamentais. Então, o ampere passou a ser definido, né, com base na carga elementar, certo? Então, a carga do elétron, então, foi, né, fixada nesse valor, e 1 coulomb é simplesmente essa quantidade aqui de cargas elementares, e 1 ampere nada mais é do que 1 coulomb por segundo, certo? A temperatura agora é definida em termos da constante de Boltzmann, certo? Então, medir temperatura é medir energia, essencialmente, e o mol foi redefinido a partir do número de Avogadro, né, seguindo a relação que a gente mencionou aí. Então, é isso. Como conclusão, ou seja,
é isso. A partir dessa data aí, de 20 de maio de 2019, certo? O Sistema Internacional de Unidade passou, né, a ser definido, né? Todas as quantidades, né, as unidades passaram a ser definidas com base em constantes fundamentais da natureza, né? E isso é exatamente o que é o ponto, né, importante que o Planck defendia, embora isso não o satisfizesse completamente, porque observe que a unidade de tempo ela ainda não é definida numa constante fundamental da natureza, ela é definida no átomo de Césio, né, que já é um sistema composto, né, e não é tão universal assim, certo? Né? Você pode imaginar um universo que não tem exatamente o átomo de Césio, né? Um outro planeta que não tem o átomo de Césio. E isso era um questionamento que o próprio Planck já fazia, certo? Mas é isso, sem dúvida, né? Essa reunião realmente foi histórica, né? E é isso, ou seja, agora a gente tem, né, um sistema de unidades que, em princípio, você consegue, né, se comunicar com, em princípio, qualquer outro universo onde as leis, né, as interações fundamentais da natureza sejam as mesmas, né, 4 interações que regem o nosso universo. Né? Então, com isso, eu termino, peço desculpa aí, porque eu acho que eu me alonguei um pouco demais. Ô, Tabosa, muito obrigado aí. Vamos abrir os microfones para aplaudir, então, Tabosa. Nós passamos, então, à fase de perguntas. E eu estou vendo aqui no chat que tem o Sérgio, diz que tem uma pergunta a fazer. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que o Sérgio seria o primeiro. Obrigado, Ciro. Tá bom, Zé? Muito bom o seu coloco, bem esclarecedor. Eu confesso que eu acho que essa definição do quilograma é muito complicada de implementar, mas eu entendo toda a razão dela. Mas a minha pergunta é sobre o sistema dos 24 satélites, sobre o GPS, né? Sim. É o seguinte, 2 perguntas. Você sabe como são esses relógios atômicos que tem no satélite? Porque eu sempre imaginei uma coisa meio grande, para botar isso no satélite, não sei como é que funciona. Essa é a pergunta. Os satélites têm uma vida útil limitada, eles duram muitos anos, porque a eletrônica deles está sendo permanentemente bombardeada por raios cósmicos. Você sabe qual é a taxa de reposição desse satélite? Sérgio, eu realmente não sei tantos detalhes assim, mas o que eu sei é que existem várias versões de relógios atômicos, certo? E esses sistemas que eu descrevi aí, ou seja, que tem essa precisão realmente absurda, não são esses os relógios que estão nos satélites, certo? Mas, essencialmente, você consegue essa precisão simplesmente com uma célula de vapor de Césio, certo? Medindo essa frequência. Você não precisa de átomos frios, você precisa apenas da referência lá da transição entre os estados hiperfinos, que você pode ter sem, né, um aparato experimental mais complexo. Mas você precisa ter, né, a referência do átomo de Césio nos satélites. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? O Zé Laquete falou que quer perguntar. Pode abrir seu microfone, Zé. Já abri. Okay. Tá bom. Eu me lembro que lá, 20 anos atrás, lá em Jussier, tinha um pessoal que estudava, pelo menos em teoria, eu não sei se isso chegou a virar algum experimento, mas os chamados átomos exóticos, que eram átomos em que você substitui
Acho que você substitui o elétron por uma outra partícula, um íon, uma coisa assim. E isso daí, eu acho que eles estavam interessados nisso justamente porque, com uma partícula mais pesada do que o elétron, você teria uma precisão maior na medida da constante de Rydberg e, portanto, das constantes fundamentais. Você sabe se tem alguma novidade a esse respeito? Tabosa, o microfone fechado. Ah, tá bom. Não sei, Zé da Quete, não sei. Na verdade, eu até mesmo desconhecia essas propostas aí. Legal, isso era bastante interessante. Eu nunca soube se isso foi à frente como experimento, mas eu lembro que eles calculavam várias propriedades desses átomos, chamados átomos exóticos. Era um sujeito chamado Paul Indelicato, lá de Jussieu. Ele estava em Jussieu, lá na Câmara. Tá bom, a pergunta era só isso mesmo, mãe. Mais alguma pergunta? Sandra tem uma pergunta também. Olá, Tabosa, tudo bem? Gostei muito da palestra, Tabosa. Não pude assistir na época que você deu no seminário de ótica, mas... você não assistiu, lembro. Naquela época eu estava fazendo aquela operação no olho e tudo, e não assisti. Aí fui assistir agora. Gostei muito. Tabosa, primeiro uma coisa, um comentário. A gente já tem um relógio atômico, né, de Césio no laboratório, precisa pôr em atividade aí com o Márcio, né? O Lúcio, o Daniel, não lembro mais, fez exatamente essa observação durante o seminário. Né? Também não Mas a minha pergunta é o seguinte, eu li recentemente que foi feita uma medida de grande precisão da constante perfina, né? Também. E diz com uma resolução muito grande. Tem alguma coisa a ver com essas medidas aí de precisão? Ter melhorado essa medida da constante de perfina tem a ver com essas melhoras, essas novas escalas aí que foram definidas? Sabe dizer? O pessoal francês que mediu, né? Em princípio, sim, né? Porque sempre que... Né? Ou seja, quando você faz aquela medida lá, vai dar a medida da ótica, né, da espectroscopia do hidrogênio para obter a massa do elétron, quanto mais preciso você medir isso aí, né, melhor vai ser a sua resolução. E a constante de estrutura fina aparece, né, nessa expressão. Então, você precisa, né, quanto mais precisão você tiver na constante de estrutura fina, mais precisão você vai ter na passagem, né, da frequência de micro-ondas para a frequência associada à massa do elétron. Tá ok. Mas eu não sei se isso está sendo utilizado diretamente, mas, em princípio, é verdade que você está observando. Tá ok. Vou ler com cuidado para ver lá o que é que tem mais disso aí, dessas medidas. Tá certo. Obrigada aí, Tabosa. Ô, Tabosa, só uma coisinha. A gente perdeu aí uma oportunidade de definir o quilograma para fazer G igual a 10, né? Finalmente. Como é? Podia ter aproveitado, redefinir o quilograma para fazer G igual a 10 e facilitar. Resolver esse problema, né? Facilitar muito a vida do estudante básico, né? Poder proibir calculadora no curso básico, fazer. Ô, Zé Laquete, não, mas já que você levantou a bola, deixa eu complementar aí. A medida de G, ela é realmente uma das dificuldades, né, da balança de Watt. Então, eles têm que montar um interferômetro de Michelson, certo? Com um canto de cubo, certo? E eles medem, ou seja, eles soltam o canto de cubo, ele cai, né, variando o braço do interferômetro, e eles conseguem medir G com uma resolução espacial violenta. Por exemplo, eles conseguem ver o efeito do magneto alterando o valor de G dentro da sala do laboratório. Opa! Certo? Então, a medida que eles fazem de G, não dá para fazer G igual a 10, não, entendeu? Bem, mais alguma pergunta aí? Tabosa, eu gostei muito aí da apresentação
Foi longa. Entendi algumas coisas. Terminou ficando longa, eu acho que Não, está muito bom, mas eu queria fazer uma... Revi um pouco a apresentação anterior, mas é difícil, principalmente quando você está olhando para a tela, certo? Você não sabe exatamente... Mas eu queria fazer um comentário. Sim. Que é o seguinte, você falou sobre aquela reunião lá do Pesos e Medidas da França em 1875, Sim. Né? É um comentário de caráter histórico, Certo. que você estranhou porque existia um representante brasileiro lá nessa reunião. Sim. Eu sei que o Pedro II, em 1862, ele baixou um decreto dizendo que no Brasil nós iríamos seguir o sistema métrico francês. Então já existia essa preocupação. Veja, Pedro II, em 1862. 1875 já tinha gente preocupada com isso aqui no Brasil. Veja, a Escola de Minas de Ouro Preto foi fundada em 1875. Então já existia gente com formação científica. A Escola de Engenharia de Pernambuco, a nossa, foi criada em 1895, 20 anos depois dessa reunião de Paris. Então, só para colocar a história no lugar certo, nessa reunião aí de 1875, eu não sei quem foi o representante brasileiro. Mas... Mas, certamente, olha, tinha gente já na Escola Politécnica. A Escola Politécnica da USP foi fundada em 1894, depois. Mas, para ela ter sido fundada, já devia ter gente, engenheiros preocupados com o sistema métrico, etc. Então, é só o caráter histórico. Não, mas eu acho que... É interessante isso que você está comentando, né? O Pedro II realmente ele tinha esse caráter assim mais científico, né? Aparentemente foi ele quem adquiriu o segundo telefone do Graham-Bell, né? Pois é, ele foi educado pelo... Ele teve contato com esses desenvolvimentos assim mais tecnológicos. Pois é, não, isso foi a influência do Zé Bonifácio, que era um cientista, né? Zé Bonifácio, ele era um geólogo, ele descobriu aquela pedra andradina, né, cujo nome é homenagem a ele. Então, existia isso. O problema, então, ciência no Brasil começou por aí, mas só que anda tão devagar, não existe investimento, por isso que o volume não foi capaz de ser notado muito no resto do mundo. Mas já existia isso aí. Então, gostei muito da palestra, apesar de ter sido a segunda vez, né, que assisti, mas acho que é muito bom. E se alguém puder preparar uma palestra aí para falar um pouco mais sobre comprimento de onda, esses átomos exóticos aí que o Zé Laquette falou, eu lembro disso aí no início do nosso departamento, quando o Claude Cointrenugy dava aula para a gente aí. E o Claude falava dessas coisas. Então, talvez pode ser que alguém aí se candidate a fazer isso. Bom, se não houver nenhuma pergunta mais, eu queria chamar a atenção que hoje esse é o último colóquio desse semestre, fechamos então com chave de ouro aí, né? Vamos reiniciar no dia 8 de janeiro. As aulas da pós-graduação vão reiniciar no dia 4 e no dia 8, então, nós teremos um colóquio que já está confirmado o palestrante, vai ser o Luiz Davidovich, e que já está acertado já há uns 2 meses, mais ou menos. Então, na verdade, nós estamos com a programação de colóquios fechada até a 3ª semana de fevereiro. Então, com várias palestras já combinadas aí, com gente do Brasil e com alguns palestrantes do exterior. Bom, então eu acho que por aqui eu termino, não sei se a Nádia tem mais alguma coisa a falar aí. Está dizendo que não? Então... Ok. Então, Tabosa, muito obrigado, então. Obrigado a todo mundo aí. Bom final de semana. Bom Natal, bom final de ano para todos. Espero que na primeira semana de janeiro a gente não tenha mais nenhuma notícia triste, como foi comentada no início aí, de mais um colega lá no hospital. Né? Então, até uma próxima vez aí. Até o dia 8 de janeiro. Boa festa a todos. Ok.